amigos, minhas amigas da cidade de Telêmaco, Bora, e da veneranda instituição que nos acolhe, caros internautas que nos acompanham pelo YouTube, formulamos a todos os corações presentes ou remotos os mais ardentes votos de paz. Quando completou 29 anos de idade, o príncipe Siddhartha Gautama, nascido em Kapilavastu, na região de Bikini, na velha Índia, havia se consorciado com uma moça e se tornara pai de uma menina. Mas naquele dia, quando o sol dardejava o seu brilho sob a copa das árvores, Siddhartha Gautama, vivendo no palácio de seu pai, um rajá, se aproximou do portão, cujas grades de ferro separavam aquela vivenda do mundo lá fora. Ele pôde contemplar que na pequena estrada de chão batido que passava em frente ao portão, surgiram caminhando um homem velho, um idoso, uma mulher, uma criança e um homem de meia idade. Pelas grades, Siddhartha Gautama fixou o olhar naquelas 4 individualidades e deu-se conta de que a criança, agarrada à mãe, chorava de fome, porque até aquele horário não havia nenhum alimento que lhe pudesse aplacar a canícula do estômago atormentado. A mulher chorava, e no seu rosto estava plasmado o sofrimento de uma maternidade torturada e de um matrimônio infeliz. O velho, o idoso que vinha logo atrás, claudicava de uma perna e deixava entrever pelo olhar o desencanto da decrepitude, aquele período do crepúsculo da existência, quando o indivíduo procura forças para fazer alguma coisa e o corpo não corresponde ao desejo da alma. O homem maduro, na plenitude das suas energias, caminhava com aquele olhar seco, árido, porque não encontrara no mundo a resposta aos seus esforços e, não obstante viril e útil ao trabalho, permanecia como um pária, um réprobo numa sociedade formada de castas. Siddhartha Gautama teve um choque. Era a primeira vez que ele fitava o mundo lá fora, porque aqui dentro tudo eram flores. As mesas eram opíparas, os jantares e as ceias eram fartas, as árvores farfalhavam ao vento, e tudo ali transcorria como um sonho sobre as bênçãos de Brahma. Agora, ele contemplava no rosto de 4 personalidades desconhecidas para ele o desencanto, o sofrimento, a tristeza, a decepção. E voltando-se, ele mergulhou a partir dali numa grave crise existencial que os seus biógrafos não têm certeza de quanto tempo perdurou, mas tornou-se um homem cismado, cabisbaixo, pensativo e silencioso. Meses depois, ele tomou uma decisão.
rompeu o vínculo com a companheira, legou todos os bens que possuía como herdeiro à filha, e disse ao pai que ia sair da casa para encontrar a verdade. Mas, que verdade? Eu vou encontrar no mundo o sentido existencial. Mas, meu filho, o sentido está aqui dentro. Tens uma tua companheira, mãe de tua filha, minha neta, nada te falta, escravos te servem a qualquer momento, qualquer coisa que pedires. Buscaremos nos confins da Índia qualquer coisa para te satisfazer os desejos. Não é suficiente. Gautama disse ao pai que estava tomado por um vazio. E o pai, para não decepcioná-lo, providenciou 6 escravos e deu-lhes ordens severas. Meu filho é um poeta, meu filho é um sonhador. Vou liberá-lo para ir ao mundo, para ele encontrar a verdade que ele persegue. Ele esquece que a verdade está aqui dentro de casa, onde ele tem tudo. Segui-o, e quando acabar a ilusão, trazei-o de volta, são e salvo. Os 6 servos firmaram um pacto de obediência ao Raja. E Siddhartha Gautama, agora vestido como um peregrino, abriu os portões e seguiu rumo afora. Peregrinou por aldeias, vilas, cidades pequenas, acampamentos, locais de pescadores ou de lavadeiras, que às margens dos rios cantavam as agonias daqueles dias recuados de 2.500 anos atrás, 480 antes de Jesus. E em toda parte ele encontrou a dor, o sofrimento, a perversidade e a maldade nos indivíduos, e em outros a indiferença, o gozo mentiroso, depois de produzir mal contra terceiros. Ele viu que a natureza humana é muito díspare, é muito policrômica, dicotômica, e que os indivíduos não são iguais nos pensamentos, nas ideias, nas atitudes, nas falas. O que um aceita, o outro rejeita. O que um acata, o outro repudia. Até que, desejando encontrar a verdade em algum lugar, ele localizou um monastério Brahmani, onde ali se lutava internamente contra as paixões. O monastério Brahmani acolhia homens que se tornavam discípulos da verdade do passado, do livro dos Vedas, do livro dos Upanishads, e se buscava lutar contra todas as tendências inferiores que ainda tomam conta da criatura. Ele interna-se no monastério Brahmani e durante alguns meses, alguns biógrafos se referem a anos, ele ali medita, até que conclui que a vida contemplativa de um monastério é uma fuga. Em verdade, o indivíduo se interna porque tem medo da convivência na sociedade. E hoje podemos depurar e concluir que se o indivíduo teme a contaminação da sociedade, o problema não é da sociedade, é do indivíduo. A sociedade é o que é. E se o indivíduo não tem resistências morais para suportar o seu assédio, os seus arrastamentos, os seus convites perniciosos nas madrugadas boêmias,
na dissolução do caráter, na perversão sexual, o problema não é da sociedade, é do indivíduo que não tem resistências morais e adere a estes apelos, como um suíno vai atrás da fava, do farelo, para consumir o ingrediente que lhe é próprio. Ele, portanto, abandonou o monastério e voltou ao mundo. E depois de peregrinar muito, acompanhado por aqueles 6 discípulos que aguardavam o momento daquela ilusão de Gautama passar e devolverem são e salvo ao pai o Rajá, ele encontrou uma árvore bódia no caminho, uma figueira, considerada no Oriente uma árvore sagrada. Sentou-se debaixo de sua copa, tomou a posição de lótus e entrou em profundo estado de meditação, dizendo aos discípulos que o acompanhavam à distância: silenciai, não me tireis da meditação, porque só sairei desta árvore quando encontrar a verdade. Segundo alguns, 3 dias de meditação sem água, sem alimentos, na mesma posição de lótus, aguardando em silêncio e abstraindo-se de tudo, do sol, da chuva, dos pássaros cantando, dos tropeiros que passavam. Quando ao final de 3 dias ele teria vislumbrado a deusa Maia, que no panteão da cultura hindu é a deusa da luxúria, é a deusa dos desejos, é a deusa do Kundalini, a região que condensa as forças sexuais. Maia, aparecendo a ele na indumentária de uma mulher ligeira, de uma mulher de tez amorenada, tomada por uma beleza indescritível, ela trazia uma túnica transparente e, fazendo a dança do ventre na frente de Gautama, tentava excitar os seus desejos. Ele internamente abriu os olhos e contemplou Maia tentando arrancá-lo do estado penitente. Ele permaneceu absolutamente indiferente aos apelos da deusa da loucura. Ela trouxe suas filhas, que a acompanharam no baile, e ele permaneceu sem qualquer reação na área da libido. Em desespero, Maia toma de um disco, como esses de metal que serram trilhos, e tentando matar Gautama, atira-lhe contra o pescoço. Mas ele permanece em meditação e brama das alturas. Pede que ele faça um gesto, que ele faz um gesto com a mão, e antes daquela foice arredondada decepar o pescoço, ela se transforma numa guirlanda de flores que cai aos seus pés, contendo flores perfumadas. Maia entra em desespero. Tudo quanto ela tenta, Brahma socorre o discípulo que busca a verdade. Ela então se retira do ambiente e ele atinge o estado que no budismo chama-se o Samadhi, o Nirvana. Ele atinge o Nirvana e ilumina-se. Deixa de ser Siddhartha Gautama e a partir dali todos passam a chamá-lo o Buda, o iluminado em sânscrito. Iluminado, ele sai do estado de meditação e os discípulos, servos de seu pai, observam que ele está diferente. Uma auréola de paz, um estado de plenitude, de serenidade indefinível na terra, toma conta do semblante de Gautama.
E o povo passa a reconhecê-lo por onde ele passa. Parece que as flores brotam das margens do caminho. E todos o ovacionam. Esse é o enviado de Brahma. Esse é o Buda que veio nos ensinar a verdade. Ele determina que os discípulos voltem ao Pai, porque ele encontrou a verdade. A superação dos instintos da matéria, dos arrastamentos do mundo, interligado com Brahma, nada mais pode atingi-lo. Discípulos vão aparecendo e ele começa a ministrar o conhecimento que ele capta do mundo espiritual. A primeira nobre verdade que ele ensina das 4, ele titula que é o sofrimento. O sofrimento é a primeira nobre verdade. Todos, sem exceção, sofrem. Plantas, animais e racionais. Estudos científicos já demonstraram que quando uma pessoa toma de uma tesoura e se aproxima de um vegetal, o polígrafo, um equipamento que registra as ondas eletroquímicas do vegetal, se altera, como se o vegetal pressentisse que vai ser decepado. O que demonstra que eles têm sensibilidade. Todo vegetal. E reagem a estímulo. As donas de casas que aqui estão sabem que quando as samambaias, as plantas do jardim são amadas, cuidadas, elas ficam viçosas. Mas quando a dona de casa as abandona, lhes negando o estrume, o adubo, a água, elas fenecem e morrem. Quantos de nós já recebemos uma visita em casa de uma pessoa que chega, desconhecido, até mesmo parente, e a pessoa diz: nossa, mas como sua planta é linda, e as minhas em casa só vivem mirradas. E a pessoa emite uma energia, no dia seguinte a planta está seca até a raiz. Tem gente que mata a planta, mata hamster, mata peixes em aquários. A pessoa desconhece que tem uma energia própria e pela inveja e despeito que tem daquela outra, emite energia e o animal pequeno não resiste à energia e sucumbe. Na manhã seguinte o peixinho está boiando no aquário morto. A planta está seca. O hamster, o porquinho da Índia, vai definhando, adoece e morre. Se a pessoa soubesse desse poder, trabalharia-se mentalmente para direcioná-lo para o bem, sem invejar quem tem uma obra boa, e passaria a direcionar para a cura, para a eliminação da dor, dos estados patológicos ou patogênicos, tornando-se um excelente magnetizador. Todos sofrem. O animal que perde uma pata, que se encontra ferido, ele sofre dores lancinantes que emitem através de urros, chicoteios e um cão, e o cair dele vai refletir todo o bairro, enquanto aquela dor persistir. Ataque-se um gato, e ele também demonstrará o sentimento de dor. Um burro, uma vaca, quando queimados pela tição, pela marcação do seu proprietário, sofre. Todo animal que penetra matadouro traz os olhos esbugalhados. É só notar. É a sensação que o animal tem sem poder traduzir por palavras que vai ser abatido. Quantas vezes fomos ao interior da Bahia, onde amigos nossos, parentes que vendem bode, carne de bode ou carneiro, separavam o carneiro para dar a pancada por detrás do chifre, para pegar no cérebro. E o animal estava ali, amarrado, em laço forte, já pressentindo que ia morrer.
E eu fiquei de longe assistindo, olhando o olhar do animal. Ele toma de um pedaço de pau, dele, pega o chifre, dobra, o animal reage, aplica a pancada, atingiu a cabeça, fundiu o cérebro. Depois o pendura, chunchado no pescoço, o sangue corre, o corte do ventre, a dissecação, tirar os vísceras, abre a carne, joga numa imensa mesa, sal, joga no varal para quarar ou secar e levar para a cidade como carne seca, ou como carne de sol, muito chamada no Nordeste e muito apreciada como uma carne pobre de gordura e rica de proteínas. Mas eu vi o olhar do animal, pânico, como que diz, não tem como escapar. A galinha aprisionada, cacareja em desespero. A criatura humana também, com outro poder de reação quando percebe as injunções do destino. A bala perdida, o ferimento, o caco de vidro, o braço, a perna quebrada, o avião que entra em turbulência ou despenca no vazio para a destruição total. O sentimento é de horror, de pânico nos indivíduos, salvo os que desmaiam a bordo das grandes aeronaves nas grandes tragédias coletivas, que fica até o solo, leva para o plano espiritual uma sensação de horror e de desespero inconcebível, inenarrável. Buda, portanto, falava do sofrimento. Todos sofrem. Ele pode ser mental, físico, emocional. Há vários tipos de sofrimento. No campo mental, as doenças, a loucura, o idiotismo, o cretinismo, a acrania, ou microcefalia, a hidrocefalia, a síndrome de Down e outros estados teratológicos graves que impossibilitam o indivíduo de ter uma relação harmônica, dita normal, com a sociedade que o cerca. Os infortúnios ocultos ou as enfermidades, os sofrimentos visíveis. Buda comentava como isso está presente e ninguém escapa do sofrimento. Momentaneamente o indivíduo pode forrar-se. E quantas vezes a pessoa, no mês de dezembro, no dia 31, fazendo uma avaliação de família, quando as famílias se reúnem para avaliar o ano que vai se findar, a pessoa diz: esse ano foi ótimo para mim. 12 meses que eu só tenho vitórias para cantar. O emprego que me surgiu, voltei ao mercado de trabalho, não tive uma doença. Esse foi o ano que eu passei longe de hospital, não pisei numa farmácia. Tudo que eu queria comprar, adquirir, o carro, a casa, a bicicleta, a moto, a viagem dos meus sonhos que realizei no mês de junho. Aí a pessoa canta: esse ano foi o máximo. Passa por outros: esse ano para mim foi uma desgraça. Estou aqui no bagaço. Janeiro pedi um filho, fevereiro pedi um emprego, em março a casa caiu, mamãe em abril partiu para o além, em junho o ladrão levou o que eu tinha. Aí vai contando: esse é o ano que eu quero esquecer, virar folha. Vamos ver se o próximo, na mesma mesa, há quem se ufane e há quem se lamente. A questão é de ótica. Há pessoas que atravessam o sofrimento caladas, resignadas. A dor as está consumindo por dentro. E se você perguntar: como está? Tranquilo, é suportável. A dor é de 0 a 10, ele está com o dor 11 ou 12 e diz que está tudo bem. A escala só vai até 10, mas ele está ali para dar conta da atividade e não causar tumulto nas pessoas. O codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, narra no livro O Céu e o Inferno. Um dos últimos casos do livro,
que é o do cego Joseph Matre, mas há meu nome, que está ali, não sou eu, Marcel, o menino do número 4. Na época de Kardec, um menino de nome Marcel, que é nome francês, veio do interior da França para Paris buscar socorro médico em Paris. O menino tinha 8 anos de idade e uma doença incurável. Tratado no hospital, todos notaram a resignação do menino, que à noite, em enfermarias coletivas, quando o médico passava no plantão, o menino Marcel chamava o médico e disse: o senhor tem mais aquelas cápsulas? Mas você quer mais? Eu quero, doutor. Provavelmente morfina. Para quê? Para que eu possa me anestesiar durante a noite da dor que me consome. E evitando gemer, eu não acordo os meus colegas de quarto. 8 anos de idade. Ele não tomava só para aniquilar a dor. Tinha esse objetivo. Ele queria não gemer durante a madrugada para não acordar os outros que estavam também em estado de convalescência. Kardec ficou sabendo de alguém desse menino. Ele não sobreviveu e aos 8 anos desencarnou daquela doença. Kardec não teve dúvida, evocou o menino na Sociedade Espírita de Paris. Está ali a mensagem dele. O menino vem dar a comunicação e Kardec pergunta: de onde vem sua resignação? Porque isso não é comum uma criança de 8 anos. Uma criança de 8 anos grita, chora, chama pai, chama mãe, o prefeito, o juiz, o vereador. Ele desassossega o bairro, chega aos prantos no hospital. Ele está morrendo, mesmo que a dor seja um prego na sola do pé. Mas o desespero dele é grande. E ele disse: é que eu já fiz um processo evolutivo em minhas existências anteriores. E por que a sua foi tão curta? E ele respondeu: porque era o tempo que me faltava para cumprir uma na qual eu saí antes da hora. 8 anos. Como a doutrina espírita joga luz para a gente compreender que quando muitas vezes o indivíduo sofre parte, a morte representou para o indivíduo a cessação do sofrimento. Mas numa sociedade materialista como a nossa, a morte é sempre encarada como fim, o pranto, a dor. Leon Denis, o extraordinário filósofo francês, contemporâneo do codificador Allan Kardec, afirmou que quando a morte for devidamente compreendida na Terra, haverá pranto nas maternidades e gargalhadas e risos nos cemitérios. Quem está chegando será digno de pena. Contemplar a criança que acabou de chegar e dizer: meu filho, 80 anos na prisão corporal, prepare-se, condenado. 80 anos na cela de ossos, de cartilagem, de sangue, cheio de exigência. E você já nasce apanhando. O médico tira da mãe, levanta pelos pés e bate no bumbum, para a criança expelir os líquidos dos pulmões. O menino não fez nada e já nasce apanhando. Depois o médico separa da mãe, corta o cordão umbilical e diz à enfermeira: lave, e depois leva para o teste do pezinho. O menino vai lá e pula o pé dele e tira sangue. Se o menino pudesse falar: enfermeira, eu fiz o que contra a sua família? Fiz o que contra você? Ela está me furando assim. É ordem médica. E daqui a pouco tem vacina. A gente passa a infância só tomando vacina. Cadê a vacina? Poliomielite, sarampo, tétano, rubéola. E a gente vai tomando, ora no braço, ora no outro, ora nas partes traseiras. E o menino entra em desespero. Furam a gente até a adolescência. E depois de 10 em 10 anos, antitetânica, a febre amarela,
às 4 da Covid, que eu fugi. Porque eu aceito a vacina, mas quando eu vejo aquele instrumento na mão da enfermeira, eu disse, vai me matar. E eu não vou poder fazer a palestra em telematurgo. A moça, então, na cidade do interior da Bahia que ela me aplicou, aliás, foi em Salvador, num drive-thru de um shopping center. 2 amigas foram me buscar em casa. Marcelo, você vai tomar a primeira dose da Coronavac. Eu disse, eu não vou, só se for arrastado. E uma delas disse, eu empaco um prato de mocotó. Eu digo, vou agora. Qual é o que? Fui ao shopping Bela Vista. Os carros iam entrando e eu olhei de longe a moça, puxava o líquido e chegaria. Preparando assim, jogava para cima, saia aquela gotinha, com que ela olhava o carro e disse, a próxima vítima. Até que chegou minha vez. Ela disse, no carro mesmo, eu disse, eu faço questão de descer. E como eu estou deste lado da janela, a senhora vai aplicar no braço com o psicográfico. E eu vou perder o braço. E vou sair para aplicar no lado esquerdo, que é o qual apoia a minha cabeça. Saí e ela disse, antes ela me perguntou, em qual lugar você quer que aplique? Eu digo, na fuselagem do carro. Pode aplicar aqui, está doente também. Isso é muito engraçado. Lado esquerdo, ela passou alto e eu vi um túnel já se abrir à minha frente. Quando ela injetou aquilo, eu vi alguns seres no fim do túnel já me dizendo, venha Marcelo, venha para cá, queremos você aqui. Eu digo, eu não vou ter tua palestra do Paraná. Quando eu dei conta, ela disse, acabou. Mas 5 segundos, menos, em 3 segundos eu disse, o senhor já está vacinado. Primeira dose, daqui a 30 dias a segunda. Essa senhora é péssima, né? Já vai me falar que eu tenho que sofrer em 30 dias, e depois 6 meses a terceira, 4ª dose, até completa imunização. Mas isso é um problema nosso, meu, pessoal, de olhar sempre aquele instrumento e querer distância dele. Acho lindo na prateleira ou no braço dos outros. A minha, eu preferia que o medicamento estivesse no formato de jujuba, mastigável. Eis porque o sofrimento faz parte, mas cada um tem uma ótica diferente de enxergá-lo. O que há um macera, o outro pode significar resignação. Mas o que é que faz uma pessoa ser resignada diante da dor e a outra diante de um corte no pé, de uma picada de um mosquito, dizer, meu Deus, eu vou morrer, minha vida acabou agora, olha, rasguei o pé. E o outro com um corte imenso, um câncer intracraniano, resignado. Para demonstrar como temos perfis psicológicos distintos. E nosso processo antropossócio-psicológico nos credencia uma maior ou uma menor resistência. Buda, então, isso é o sofrimento. Mas eu quero ensinar uma segunda nobre verdade. E os discípulos ouviam as causas do sofrimento. Será que nós já paramos para, na busca do sentido existencial, tentar entender por que é que se sofre? E Buda disse que existia e existem sofrimentos de 2 ordens. Uma que tem causa presente e outra que tem causa pretérita. Mas hoje em dia tem muita gente já sofrendo por antecipação. Provavelmente reencarnação de peru, morre na véspera. Porque a pessoa vai viver algo amanhã, já está hoje alucinado. Pelo que Andrew Solomon, um ativista gay norte-americano, que escreveu a considerada Bíblia da Depressão, o seu livro O Demônio do Meio-Dia, com 800 páginas, é tudo que se sabe sobre depressão. Andrew Solomon, em algum momento se descobriu depressivo, ele que era tão ativo, jornalista, escritor, viajava aos Estados Unidos, todo participando de movimentos da comunidade gay,
atuava, falava em parlatório, de repente veio aquela tristeza, ele começou a ficar sorumbático, chumbado dentro de casa, foi ao psiquiatra, exames médicos, testes, o senhor está com depressão. Depressivo? O senhor, mas a vida extremamente agitada, pegou depressão. Andrew Solomon conta a sua experiência no livro, que não se entregou. Mas o que é depressão? Isso era nos anos 80, se sabia muito pouco. Ele disse, eu tenho um mal, eu para vencer o mal, vou estudar o mal. Ele deve ter fraquezas, ele deve ter um ponto fraco, ele deve ter um calcanhar de Aquiles. Então ele resolveu viajar aos Estados Unidos todo, o país inteiro, consultando psicólogos, neurologistas, psiquiatras, psicanalistas, sexólogos, filósofos, religiosos. Foi ouvir fontes e anotou tudo, o que gerou o livro, que é considerado pela Time Life entre os maiores 100 livros do século XX, O Demônio do Meio-Dia. Ele então faz o histórico da depressão desde os tempos bíblicos, quando ela se chamava melancolia. Atravessou a Idade Média com o nome de assédia ou assídia, a baixa capacidade de produtividade. E chegou aos nossos dias quando Emil Kraepelin, o notável psiquiatra alemão, a rotulou como depressão. E hoje, Andrew Solomon diz no seu livro que 30% da humanidade teve depressão. 30% tem depressão. 30% terá depressão. Cálculo matemático, temos 90%. E os outros 10% são neuróticos ou psicóticos. Portanto, ninguém escapa. Você teve, você tem, ou terá depressão. Mas a questão não é ter depressão, é como é que você lida com a depressão. Porque ela pode ser episódica, aquela tristeza passageira, sazonal, que nos toma. Quem é que já não teve? Por favor, ninguém levanta o braço porque ninguém escapa. Não precisa. Já estou vendo que todo mundo tem. É aquele dia que você acorda, a boca para baixo, rabugento, tudo lhe faz mal, nada lhe preenche. A família, o negócio, as facilidades, e você está mal consigo e fica de mal com o outro. Fica vários dias. Muitas vezes, quando surge um livro, um acontecimento, uma boa notícia, a pessoa dá uma reviravolta e a lulibermina, a serotonina, a dopamina voltam a ser produzidas por estímulos de natureza emocional e o indivíduo sai do quarto, tralalá, que nem um pateta que comeu o milho, o amendoim, e sai voando. Mas até ontem estava no quarto, não queria ver ninguém, abriu hoje a porta e saiu. Alguma coisa aconteceu que alterou. Ou a pessoa com os dias vai se modificando e volta à normalidade com que os amigos o reconheciam. Gente que tem depressão na noite de Natal. Conheço gente que a data, Marcelo, que eu mais detesto é o Natal. Mas como é possível? E qual é que você mais gosta? São João. Adoro jogar fogueira, milho, pular fogueira, ou vou jogar brasa na água para saber se eu vou ter namorado ou namorada, para ver a sorte, tal, soltar os capés, o traque, a bomba, o curisco, acender o vulcão, ver aquela labareda, aquele é uma delícia, comer pode até me acabar. O outro, adoro o carnaval. É no carnaval que eu me acabo, saio atrás do trio elétrico, porque atrás do trio elétrico também vai quem já morreu e quem vai morrer. Vai tudo atrás do trio. Mas por que no Natal? Porque é uma festa triste. Aquelas músicas natalinas. Jingle bell, acabou o papel. Não faz mal, enrola com o jornal. É ridículo.
me deprime, mas é o nascimento de Jesus. Como é que o nascimento do Cristo pode ser um fator depressivo no indivíduo? É porque o nosso Natal tem sido a homenagem ao velhinho, o mito, que veio da Lapônia, carregando um trenó cheio de utilidades passageiras, brinquedos que quebram, bolas que furam, bonecas que perdem a cabeça, o braço, joguinhos que se dissolvem na primeira brincadeira. Ele entra pela chaminé, dentro gordo, obeso, empala na chaminé, desce de todo jeito, bota coisa na lareira, quem tem lareira em casa. Depois ele vai embora para aparecer um ano depois. É o garoto propaganda do refrigerante afrodescendente. Usa as roupas exatamente do refrigerante que o promove. É passageiro. Mas a festa não é dele. A festa do menino, que é uma festa de aniversário. Então o Natal devia ser a festa de júbilo, onde o indivíduo tem a oportunidade de, à luz da mensagem de Jesus, ressignificar a própria existência, se até ali ela não teve significado. Porque ninguém vive sem um significado existencial. Porque senão não tem motivos para viver. Cada um tem uma meta. E o sofrimento pode ser causado na atualidade por coisas que fiz hoje, fiz ontem, nesta existência. Quando Buda se refere ao passado, é o sofrimento causado por situações kármicas. O karma. Porque nas doutrinas do Oriente, a reencarnação é aceita com absoluta naturalidade. A maior parte do povo da Índia aceita a reencarnação. É um fato corriqueiro para eles. Para nós assusta muita gente. A gente fala de reencarnação se a pessoa que nos ouve estiver armada, sectária, intolerante. Não, isso não é possível. Não está na Bíblia, não está em tal livro. Deus não faria isso. E diz qualquer coisa, mas não traz argumento. Aí, em vez de atacar o argumento, a pessoa é tão pigmeia, pequena, que ataca o argumentador. Mas é sempre assim em todos os lugares. Quando a pessoa se vê sem argumento, ela ataca o idealista, quem a defende, porque ela própria não tem argumento. E o que triunfa é a força do argumento, e não o argumento da força, que é diferente. Temos que aprender a dialogar com os diferentes, sem impor o nosso ponto de vista, nos colocando no lugar do outro que está entendendo a vida por aquele prisma. A pessoa chegou até ali, não pode chegar onde nós chegamos. Talvez eu esteja numa posição de compreender a vida num ângulo mais dilatado de 90 graus, mas aquela pessoa só chegou a 70 graus. O compasso dela não abriu todo. Então ela tem o direito de estar nos 70 e entender a vida na limitação que lhe é própria. Por isso que a Terra está cheia de religiões. Por quê? Porque religião é alimento da alma. E as almas estão em situação diferente. Cada uma delas reclama um alimento teológico distinto. Tem gente para quem o Espiritismo é indigesto. Vem até para o movimento, mas não aguenta a doutrina. Quando começa a absorver, gasga, tosse, depois abandona. Frequenta, depois de alguns anos, vai embora. Quantos amigos em 40 anos eu tive que conheci no movimento? Hoje estão na igreja católica, hoje são evangélicos. Mas militaram comigo na casa espírita. Foram espíritas? Nunca foram. Estiveram espíritas. Mas eles nunca tiraram o pé da igreja. Não conseguiram compreender a doutrina. Era demais para ele, que ele me leva a recordar uma pessoa muito conhecida nesse estado, José Raul Teixeira. A frase da minha, não é dele. O Espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. O Espiritismo é muito complexo, não é complicado, porque exige estudo. O entendimento da dor, do sofrimento,
no processo da dinâmica da evolução, a finalidade que tem a dor, o sofrimento, quando ele surge para lapidar o indivíduo para uma compreensão mais dilatada da vida, dando ao indivíduo um sentido existencial, porque o nosso sentido não é sofrer. E para nós, os espíritas cristãos, já estou fazendo um adendo, um parêntese, a nossa resignação espírita cristã diante do sofrimento não é estática, é dinâmica. Na resignação estática, fulano está sofrendo, eu mereço, é porque Deus quer, maktub, está escrito em árabe. O que é que eu posso fazer? Se resignou ao sofrimento. A resignação dinâmica é, sim, está sofrendo? Estou. E o que é que você está fazendo? Estou trabalhando para erradicar as matrizes do sofrimento. É uma dor? Toma analgésico. Tive um atrito com alguém, vou lá e peço desculpa. A pessoa não aceitou. O problema agora já não é mais meu. Eu fui lá e me desculpei. Se a pessoa não aceita, arrogante, presunçosa, mas eu fiz a minha parte. Volto em paz comigo. E, consequentemente, eu vou ter um problema cirúrgico, marco a cirurgia, faço e elimino o problema que está me incomodando. Não vou empurrando com a barriga o problema. Não, daqui a 6 meses eu faço a cirurgia. Fulano, faça logo agora. Isso aí vai crescer. Não, daqui a 6 meses eu me submeto. Daqui a 6 meses, como é que está pior? Vai, não, daqui a 2 meses eu lixo, daqui a 2 meses eu faço a cirurgia. Vai empurrando. Quando voltar o médico disse, olha, deu metástase. Agora, você vê um pouquinho tarde. Já está em todas as províncias do corpo. 6 meses, 8 meses de vida. Mais ou menos com químio, radioterapia. Agora é tarde. Ouviu, não gostou do médico, vai 2, 3, ouviu uma junta médica. Mas o indivíduo busca sair do sofrimento que o macera. A resignação é dinâmica. Estou sempre lutando com as ferramentas do bem para sair da dificuldade. Até conseguir. Se não sair dessa existência, quando desencarnar, acaba o problema. Aí não tem mais dor. O problema é erradicado, acaba no corpo. Aí me sublimo na pátria espiritual, ou qualquer um de nós. A causa do sofrimento. Buda solicitava a seus discípulos, e hoje por extensão, que nós atentássemos para as ações, porque as ações geram reações. Todo ato vai ter consequência. O indivíduo não imagina, não pensa no que está fazendo na hora. Amanhã põe a mão na cabeça. Meu Deus do céu. Não tem que eu estava com a cabeça ontem para fazer o que fiz. E agora? Agora é tarde. Está feito. Como disse Chico Xavier, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Não dá mais. Mas qualquer um a partir de agora pode fazer um novo final. A novela foi ao ar, não posso mais mudar o primeiro capítulo. Foi ao ar, todo mundo já assistiu. Mas eu posso alterar o final da novela. E cada um de nós é um protagonista da própria novela. Então faça um bom enredo. Faça um bom capítulo. Faça uma boa sinopse. Seja um bom artista. Porque o final é você quem decide. Se ele vai ser luminoso ou sombrio. Feliz ou destrutivo. Buda então comentou. A terceira nobre verdade, a necessidade que nós temos de nos libertar do sofrimento. Quais ferramentas estamos utilizando para sair do sofrimento? Muitas vezes é a revolta. Eu vou xingar Deus. Eu vou dizer a Ele que Ele é um miserável. Você me põe esse sofrimento. Por que você não joga no vizinho? Joga esse sofrimento no patrão. Mata o prefeito, o governador do estado, o presidente da república, joga uma bomba em Brasília, acaba com o Congresso. Aí a gente fica dizendo coisas estapafúrdias,
Lá só tem gente criminosa, tem gente de bem. Em todos os lugares da política, do judiciário, do legislativo, da vida pública, tem gente boa, tem gente nobre, tem gente digna, que está misturada com lobos. A ovelha está ao lado do lobo. O indivíduo está ali com uma visão humanista, uma visão nobre da sociedade, mas o outro está ali querendo se valer daquele cargo para oferir vantagem, absolutamente despreocupado do interesse alheio. Todo lugar tem exigente. O que vamos fazer? Matar os indígenas? A gente vai erradicar a vida na terra. Vamos matar na terra que não presta. Exterminar a raça humana. Acabar com tudo. Toca fogo em todo mundo. Toca o terror em todo mundo. Não pode ser assim. Geralmente está, hoje em dia, pegando muito discurso de exagero, os discursos de ódio, os discursos violentos, de acabar logo com tudo. Mas talvez o outro também queira acabar com a gente. Onde encontrar a paz? O Prêmio Nobel da Paz desse ano saiu para uma ativista do Irã, uma mulher de 51 anos, mãe de gêmeos, 2 rapazes, casada. Ela está presa no Irã, condenada a 9 anos de cadeia e 154 chibatadas que ela tem que tomar publicamente por ter desafiado as autoridades do Irã, lutando pela liberdade da mulher iraniana, que culminou com a morte daquela moça que virou um símbolo do Irã, uma jovem que tirou o véu, foi presa pela polícia e depois apareceu morta, e até hoje não foi explicado como ela apareceu morta. Ela se tornou uma mártir, uma heroína da luta do Irã sob a dominação religiosa de fanáticos que ali impõem uma doutrina que remonta à Idade Média, em pleno século XXI. E quem ousou cadeia ou é decapitado publicamente, como é costume em países de cultura muçulmana. Portanto, essa mulher não vai a Estocolmo, na Suécia, para receber $1.150.000, o prêmio e o troféu que a Fundação Alfred Nobel, o criador da dinamite, o descobridor da dinamite, ou do trinitrotolueno, que é a substância ativa da dinamite, ele instituiu uma fundação para premiar as mentes mais brilhantes no ano, entre os quais um dos mais cobiçados títulos é o Nobel da Paz, esse ano dado a essa ativista iraniana. Ela está em sofrimento, mas resignada não saiu do país dela. Vocês me deem 9 anos de cadeia, pode me dar 154 chibatadas, mas eu continuarei lutando pelo direito da mulher iraniana de se manifestar. Ela não é coisa, ela é gente, e ela tem direitos, apesar do macho alfa querer dominar, que às vezes não é alfa, é o macho besta, é o macho idiota, é o macho que se utiliza do feminicídio, da perseguição de uma das mulheres para esterilizar o seu conflito. O menino traumatizado que se tornou o adulto perturbado e neurótico, e quando domina uma mulher, submete ao seu talante, ou tenta submetê-la ao seu talante perturbador. Todo dia a gente está vendo isso na mídia. Os assassinatos cruéis de companheiros que matam as suas parceiras na frente dos filhos. Como ficam essas crianças ao verem a mãe abatida? Há casos, como na Bahia, que o filho de 14 anos investiu contra o pai e matou o pai, cansado de ver a mãe apanhar. Depois o menino se matou, tomado de loucura, sabendo da punição que viria à luz do ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, o menino se matou. Matou o pai, homicídio, e agora cometeu suicídio. Quando vai um adolescente desse no além? Mas vai haver atenuante. Por que ele matou o pai? Porque ele não aguentava mais ver a mãe apanhar. Então ele disse: o pai é um algoz, o pai é um monstro, eu vou eliminar esse monstro. Na mitologia não foi assim?
Zeus só se tornou Deus dos deuses porque matou o pai que devorava os filhos. E quando os filhos nasciam, parece que Saturno, os filhos iam nascendo e ele os devorava. Mas a mãe de Zeus escondeu. Quando ele ficou adulto, ele voltou, matou o pai, destronou o pai, se tornou Deus dos deuses no Olimpo. Está na mitologia. Então você vê que Zeus não era fogo se cheio. Matador do pai e depois se tornou um tarado sexual. Porque toda a mitologia só mostra Zeus se acasalando com as deusas e se acasalando com as mortais da terra. Deixou filho que nem um pai chiqueiro, espalhados aí pelo mundo. Era o Deus dos deuses. Qual é a filha que ia recusar acasalar-se com o Supremo Senhor do Universo? Isso é mitologia. A mitologia está cheia de símbolos para interpretar as agonias, os conflitos humanos dentro da área da psicanálise. Muito bem utilizado, porque maneja essa ferramenta. Então nós temos necessidade de eliminar o sofrimento. Mas qual é a ferramenta que utilizamos? Tem gente que usa a oração e não a ação. Tem gente que se vale da ação e não ora. Qual é o método mais vantajoso? O que ora não faz nada, ou o que faz não ora? Diz o Evangelho que a fé sem obras em si mesma é morta. Talvez seja mais interessante um mudo que trabalha do que um orador que não faz nada. Não ajuda ninguém e só fica na tribuna conclamando, mas os braços estão sempre cruzados. E o outro é mudo, como não fala, vai à luta. Porque o trabalho altera as circunstâncias, altera os sofrimentos, a luta, porque socorre. E por último ele afirmou de que a quarta verdade são os métodos, as ferramentas. E ele propôs um caminho óptimo, 8 possibilidades: crer retamente, meditar retamente, pensar retamente, orar, meditar retamente.